Você tem estômago para assistir o pastor Marcos Feliciano arrancando e rasgando as páginas da Bíblia como se fosse papel de rascunho só para proteger um profeta de palco? Pois é, meus irmãos. Foi isso que o senhor Marcos Feliciano resolveu fazer para blindar o garoto espertinho das falsas revelações, Miguel Oliveira. E não é exagero, a cena é tão constrangedora que dá vontade de sair da internet e fingir que nunca foi evangélico na vida. Porque para ver um homem que se diz servo de Deus, que já subiu no púlpito como defensor da fé, agora rasgando simbolicamente as escrituras para defender um espetáculo gospel, defender uma mentira, sinceramente, é de embrulhar o estômago. Miguel, você se tornou aí uma pessoa extremamente conhecida na internet e eu fico perguntando como é que um garoto da sua idade, porque você é um garoto, vou te chamar de garoto que eu já sou um velhinho, como é que você arruma, como é que você se sente hoje sendo bombardeado? Porque você é bombardeado 24 horas por dia. Como é que é seu dia? Ele fala que é o dia do Miguel. Você acorda, o que você faz primeiro? Eu oro todas as manhãs, peço para Deus segurar meu dia em paz, né? Segurar meu dia em tranquilidade, porque eu nunca sei o que vão criar sobre mim, né? Eu não sei quais são as novas pancadas, eu não sei o que as pessoas vão falar de mim. Falar o que todo mundo fala, isso já é de costume e comum, mas todas as pessoas, quando ela não tem mais o que falar, ela inventa. Então eu peço para Deus segurar meu dia em paz, segurar a minha alma. Eu conheço um obreiro pelas cicatrizes que ele carrega e pela sua estante de livros. Sim. Você já me disse que lê bastante e cicatrizes você já está cheio delas. Eu tenho uma frase, vão me criticar agora, tem uma frase que eu vi num filme. Estou tentando lembrar aqui o nome do filme do professor Xavier, X-Men. X-Men. O professor Charles Xavier disse assim: não é porque alguém cai no meio do caminho e se perde que ele ficará perdido para sempre. Não é porque uma pessoa cai uma vez que ela nunca mais vai se levantar. É muito forte isso. Né? Então, qual é o segredo? O segredo está na humildade. A humildade precede a honra. Sim. Enquanto a arrogância precede a queda. Se você tiver estrutura para passar por esse momento, em oração, ouvir conselhos de pessoas sérias, porque muita gente vai se aproximar de você. Você me procurou umas 5, 6 vezes, não foi? Sim. Eu falei para você, vai chegar o tempo da gente sentar junto e conversar. Porque eu orei muito, porque a sua situação é única. Deus te deu algo diferente. O diabo te odeia muito. Porque eu sou um homem espiritual. Eu acredito que tudo que você está passando é porque o diabo te odeia. E o diabo não te odeia de graça. Embora o diabo não saiba o futuro, porque ele não é onisciente, o diabo, ele tem a percepção. Porque é o maior de todos os psicólogos. Sim. Ele derrubou o primeiro homem que pisou no mundo. Ele teve a audácia de tentar Jesus no deserto. Então quem somos nós na fila do pão? Então o diabo, ele não precisa saber o seu futuro. Basta ele de vez em quando pegar Deus te olhando lá do céu. Tem pregação minha que eu falo assim. De vez em quando Deus, ele abre a janela do céu e fica olhando na terra e ele coloca o olhar em alguém. E antes que alguém chame isso de heresia, é só lembrar de Jó. De Jó. Deus estava lá, o diabo passou por ele e Deus disse: viste tu, meu servo Jó. Deus estava olhando para Jó. Então quando o diabo pega Deus olhando para alguém, mesmo não sabendo o que Deus vai fazer, o diabo sabe que essa pessoa pode dar muito trabalho no futuro. Então ele vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa se perca. Então ele vai usar de todas as formas. Às vezes você não precisa de um inimigo externo para te derrubar. O pior inimigo do Miguel não são sites, não são esse povo bobo de TikTok que em busca de centavos são miseráveis, porque os cliques são centavos, em busca dos cliques miseráveis tem que destruir o Miguel, tem que todo dia arrumar uma porcaria. Esse é o maior inimigo do São Luís. O maior inimigo do Miguel, se eu tivesse um espelho aqui, eu ia te mostrar quem é. É o próprio Miguel. Então, o segredo da sua vitória, Miguel, está em você. Está em você agora pensar um pouquinho, refletir. O ministério, o Conselho Tutelar não pode te impedir de pregar. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, te dá a liberdade de culto de crença. Ninguém pode te impedir você de ir num culto e ninguém pode impedir você no seu culto, da sua fé, dar um testemunho ou pregar. Eles não podem fazer isso. Sim. Só que se você for pregar, peça ao pastor que foi lhe convidar.
pensa para os irmãos desligarem o telefone para minha sobrevivência. Porque qualquer coisa que filmaram de você vai voltar tudo de novo. Você já pensou em fazer alguma loucura no meio dessas perseguições? Não, pastor. Não. Nunca pensei. Deus sempre blindou a minha cabeça. Deus sempre me protegeu. É claro que o diabo sempre fala, para de pregar, exclui o Instagram. Só que eu não posso jamais enterrar os dons que Deus me deu. Eu sei que eu sou em Deus. Ele é um falso profeta. Não há uma sequer. Coisas que Deus me usou ou deixou de me usar, que eu me arrependi. Mas o ser humano, ele é mau. Deus já te usou muito para falar em profecia com muitas pessoas, não foi? Sim. Onde estão essas pessoas para quem Deus usou Miguel? Que agora é na hora de você dar um testemunho. Poxa, Deus usou ele e aconteceu. Por que vocês não fazem isso? Quantas pessoas Miguel já pregou e Deus usou? Por favor, se você tem um testemunho para contar acerca do Miguel, não tenha vergonha não, defenda. Porque senão, quem cala consente. Então às vezes é preciso ter coragem, falar assim, olha, eu sou fulano de tal, estava na igreja tal, Deus usou Miguel e aconteceu. Porque isso vai ajudando as pessoas a entenderem que Deus ainda usa. Você tem um amigo aqui, você tem mais que um amigo, não, pai. Obrigado por me chamar de pai, então eu posso puxar a orelha de vez em quando. Com certeza aqui. Eu vou puxar, porque agora o pessoal vai falar, pastor Marco, tá? Eu não, quem sou eu para ser seu professor? Eu nem tenho tempo para isso. Mas o que você precisar, pode me ligar. Tá? Você tem meu telefone, você tem minhas mídias sociais, você tem meu coração acima de tudo. Assistindo isso aqui, aí você ainda me pergunta por que eu digo que o Marcos Feliciano rasgou a Bíblia. Porque mesmo que ele não tenha literalmente picotado as páginas da Bíblia e jogado no lixo, o que ele fez aqui nessa entrevista foi rasgar o espírito das Escrituras. Ele rasgou o respeito à reverência, à autoridade da palavra de Deus. Quando um pastor com anos de púlpito usa sua influência para blindar um menino despreparado e ainda passa pano dizendo que ninguém pode impedir o garoto de pregar, isso é um estralhaçamento simbólico da Bíblia. É como se ele dissesse, o que está escrito na Bíblia não importa, o que importa é o que convém no momento. Rasgar a Bíblia não é só um ato físico, é um gesto simbólico de torcer, distorcer e banalizar aquilo que deveria ser sagrado, aquilo que está escrito nela. E o mais grave é que ele rasgou a Bíblia diante de uma geração inteira, que já não sabe mais discernir o que é santo do que é profano. Ele, como figura pública, como referência pastoral, não apenas legitimizou o erro e as heresias desse menino, como ele institucionalizou essas práticas. A partir do momento que um pastor com o alcance do Feliciano diz ao moleque que ele pode pregar mesmo sem maturidade, sem base, sem pastoreio, porque a Constituição permite, ele rebaixa a autoridade bíblica à mera opinião de um influenciador. E quem assiste e não tem discernimento, quem idolatra o homem de Deus, passa a acreditar que realmente não tem problema nenhum um moleque igual o Miguel fazer o altar de palco. Quando um líder rasga o contexto, o ensino e o temor da palavra, ele pode muito bem estar de terno e gravata, sorrindo para as câmeras, mas espiritualmente ele está com uma tesoura na mão, picotando as escrituras em pedaços. Isso mesmo, meu irmão. Isso é muito mais ofensivo do que ele estivesse queimando um exemplar físico da Bíblia em praça pública. O Marcos Feliciano rasgou a Bíblia porque ele ignorou princípios claros que a Bíblia estabelece. A palavra de Deus orienta que quem prega deve ter maturidade, sabedoria, ser aprovado e não um novato na fé. Até Jesus, o próprio Filho de Deus, só iniciou seu ministério aos 30 anos, nos ensinando que há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Quando o Feliciano ignora isso e defende um garoto imaturo que espalha heresias grotescas nos altares, ele rasga simbolicamente a Bíblia porque faz vista grossa para os alertas que a própria Bíblia dá em relação a esse menino. O Marcos Feliciano, ele não apenas se cala diante dos desvios doutrinários do Miguel Oliveira, como ainda os protege publicamente, como se fossem parte de um mover de Deus, de um avivamento, mas não é. São aberrações que a própria Bíblia condena. O Feliciano não defende a fé, ele adultera as Escrituras. E quem relativiza o que a Bíblia condena, mesmo de paletó e Bíblia na mão, está sim rasgando as Escrituras. O que a gente assistiu aqui não foi uma entrevista, foi um culto de canonização para um garoto de 15 anos que já sabe muito bem como funciona a indústria da fé. O Marcos Feliciano quer fazer igual a Igreja Católica faz com figuras que eles acham importantes, canonizar,
quer transformar em santo. Agora Marcos Feliciano se colocou como protetor e defensor do santo jovem Miguel Oliveira. O Marcos Feliciano, de uns tempos para cá, ele tem se colocado como advogado dos escândalos gospels, passando pano com cera quente em cada mentira já desmascarada. Você vê que ele tem a cara de pau de dizer que o diabo tem ódio do Miguel. O problema não é o diabo estar contra o Miguel e ter ódio dele. O problema é o Miguel ter virado um personagem vestido de terno infantil que desfila no altar, grita, espuma o canto da boca, pede dinheiro, fala em línguas, enquanto os adultos babam e aplaudem. Nada ali é genuíno, mas o Feliciano quer fazer parecer que o menino é uma vítima de críticas maldosas. Críticas não, são denúncias. E o Miguel, ele não é mais uma criança iludida, é um agente consciente de um esquema lucrativo. O mais irônico dessa história toda é que o senhor Marcos Feliciano, ele adora subir num pedestal moral para humilhar quem produz conteúdo independente aqui no YouTube. Ele chama a gente de abutre, de carniceiro, de miserável, tudo porque a gente ousa expor as incoerências desse show gospel que virou o novo circo evangélico do Brasil. Ele faz questão de tentar desmoralizar quem levanta a voz contra essa esculhambação disfarçada de avivamento. O Marcos Feliciano vive soltando farpas contra nós, que produzimos conteúdo independente, nos chamando de abutres, de tudo que você imagina, gente. Dizendo que a gente está atrás de centavos de clique, vendendo a alma por visualização, que a gente vive da desgraça alheia. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. Cadê um Feliciano para vir olhar na nossa cara, tete a tete, e dizer que a gente está errado, que a gente está mentindo, que nós estamos exagerando? Vem frente a frente para dizer que nós estamos errados e que é ele que está certo. Ele não vem, sabe por quê? Porque ele sabe que o argumento dele não se sustenta. Ele sabe que o que ele está defendendo é frágil, vazio e teatral. E é por isso que ele prefere nos atacar com adjetivos que nos desqualificam, porque quando faltam argumentos, sobra arrogância. A verdade é que esses pastores de fama aí, quando eles se veem apertados, sobem no salto e descem a lenha na gente. Atacam justamente nós que fazemos o trabalho que muitos covardes têm medo de fazer. Abrir o olho do povo, porque enquanto o Feliciano está no ar-condicionado em Brasília, posando de defensor de todo tipo de gente que tem um péssimo testemunho cristão, a gente está aqui apanhando da censura, lidando com ameaça, levando o processo e ainda sendo chamado de miserável, carniceiro e abutre. Miserável e abutre é quem usa a fé como fachada para alavancar os seus projetos pessoais. Miserável é quem olha para um menino imaturo, claramente manipulado, ao invés de colocá-lo para aprender, e empurra ele para frente do altar como se fosse mascote do avivamento. Miserável é quem rasga a Bíblia e se levanta contra os princípios que está na Bíblia para justificar o erro. E aí quando alguém denuncia, aí vira carniceiro, né? Mas nós vamos continuar expondo e denunciando, sabe por quê? Porque é melhor ser carniceiro da verdade do que cordeirinho da hipocrisia e da mentira. O discurso inteiro é construído para gerar empatia pelo Miguel Oliveira. O Feliciano é um mestre nisso. Ele humaniza, dramatiza, sentimentaliza, chama de ataque o que é apenas o povo exigindo verdades. Fala em erros como se toda essa pataquada que o Miguel já fez em cima dos altares fosse travessura de uma criança inocente e ingênua. Você vê claramente que o Marcos Feliciano está tentando pintar Miguel como o novo José perseguido injustamente, enquanto o garoto já tem mais seguidor e agenda e cachê do que muito pastor de 30 anos de ministério. Toda essa entrevista aqui foi um ensaio, foi um teatro. O Feliciano, em vez de repreender esse garoto, ele avaliza o que ele faz. Ele chega ainda a comparar a história desse Miguel com o livro de Jó. Jó, Feliciano, Jó sofreu por fidelidade, Miguel atuou por dinheiro. São coisas bem diferentes. A gente entende que é tudo uma grande peça teatral com roteiro, cenário e trilha sonora de fundo. Aquela suposta conversinha de teologia ali na mesa só foi um pano de fundo para entreter o gado e blindar o erro desse garoto. E o mais patético, pedem que as pessoas venham defender Miguel com testemunhos, como se ele fosse o profeta perseguido. E não vai vir ninguém testemunhar a favor dele. Sabe por quê? Porque são falsas profecias. Quem vai querer dar a cara a tapa, se queimar para defender um ator igual o Miguel? Não tem fruto. Não tem vidas transformadas. Não tem milagre nenhum. Não tem, ninguém vai aparecer.